Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu comentei no vídeo anterior, que eu falei sobre o BAN, as suas funcionalidades, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma API utilizando as funções nativas do BAN junto com o Elysia e o Prisma para gerenciar o banco de dados. Então, bora lá. Então pessoal, o objetivo desse vídeo não vai ser só criar realmente uma API com o BAN, vai ser também mostrar o meu processo de aprendizado para chegar nessas tecnologias. Por quê? Porque o BAN é uma tecnologia recente, então ele não tem tantos frameworks adaptados para ele ainda, justamente por conta de ser algo recente. Então o que eu fiz? Eu procurei dentro da comunidade de programação frameworks que rodassem o BAN de uma forma mais performática, para aproveitar realmente todos os seus benefícios. Porque, por exemplo, se a gente rodar um projeto utilizando o Express, né, que é o mais padrão aí para as aplicações Node, não tem só o Express, tem o Fastify, tem o Nest e tem o Apollo, Adonis, tem o Adonis também. Então tem várias tecnologias voltadas para o Node, que tem sua performance voltada para uso no Node. Então o que eu procurei? Eu procurei frameworks que tivessem essa performance voltada para o BAN, ou que ao menos comparados com os frameworks voltados para o Node, mesmo que se baseando nele, ainda tivesse uma performance que pudesse ser aproveitada pelo BAN. Então, como ele tem a função nativa para criar essas aplicações, eu queria algo que aproveitasse disso. Mas primeiro, por que eu não vou utilizar essas funções nativas do BAN? Vou mostrar aqui para vocês. Eu recentemente procurei, eu até fui criar uma aplicação utilizando o BAN Server, se não me engano. Inclusive o Dino tem também uma função dessa. Aqui, achei aqui. Porque para criar rota é uma coisa bem chatinha e complicada. Porque você tem que pegar o URL, você tem que validar o path-name desse URL para ir retornar a sua resposta. Então é um processo meio que eu não gostei da forma como cria as rotas aqui. Porque, por exemplo, numa aplicação grande, isso já vai ser um pouco mais complexo. Porque você vai ter que gerenciar suas rotas em outro arquivo. Não, aqui vai ser um processo chato de fazer, porque você vai ter que validar o path. Então, eu não gostei. Aqui, para aplicações pequenas, ok. Mas para aplicações realmente grandes, isso aqui se torna um pouco inviável. Ao menos na forma que está mostrando a documentação. Pode ser que evolua bastante essa parte aqui do banco, mas na configuração atual não se encaixa com o que eu acredito que seja legal, principalmente em organização para projetos maiores. Não, que foi que eu procurei? Eu comecei procurando algumas bibliotecas no próprio GitHub, né? Pesquisei lá frameworks para rodar projetos, para rodar APIs utilizando o BAN. Então, eu achei aqui, o primeiro na verdade foi esse, que é o BAN Rust. É uma aplicação recente, acredito que ele começou a ser desenvolvida quando surgiu a primeira versão do BAN, né? É bem recente, assim, tem acho que um ano que ele começou. Não é tão atualizado assim, né? Começou a 7 de setembro. Mas eu utilizei, eu testei, tentei criar uma aplicação com ele. Ele é um like Express, então ele se baseia no como o Express funciona. Tem a parte de WebSockets e tudo sem bibliotecas, né, sem dependências internas, rodando apenas com banco. Isso que é legal. A única parte que eu não gostei foi das rotas aqui, né? Ele tem até essa parte de criar rotas externas, mas aí tem que instanciar, se não me engano. E na verdade o que eu menos gostei, porque é até bem interessante, é bem desenvolvido, é que dava vários erros na hora de colocar o projeto. Por exemplo, se você não tinha rotas na aplicação, ele dava erro. Se tinha rotas, aparecia um erro de fábrica, alguma coisa assim. Então eu achei um pouco instável e não tem tanta manutenção assim, pelo que eu vi. Então eu preferi não utilizar. Assim, se for uma biblioteca que for se realmente se desenvolver e o pessoal, o criador, der um suporte um pouco maior, aqui é uma biblioteca bem interessante, ó, eu achei um bom trabalho, mas eu não usaria para um projeto um pouco maior, né? Justamente por conta dessa instabilidade que, quando eu utilizei, ele demonstrou de dar erros no console mesmo estando tecnicamente correto. Então, é uma boa biblioteca, você pode testar, pode ser que tenha sido um problema comigo, mas eu preferi usar uma coisa mais estável. E a próxima biblioteca que eu achei, inclusive foi atualizada há 3 semanas atrás, foi o NBit, que é também sem dependências e é baseado no BAN, Node e Cloudflare Workers. Então ele serve para essas três tecnologias. Realmente também é bem interessante.
Eu só achei que a escrita dele é um pouquinho diferente do padrão, né, do que está acostumado, mas também achei legal, assim, é uma aplicação que utiliza o HTTP, você utiliza essa biblioteca importada e não tem dependências externas além dele próprio. Então, achei legal, achei uma boa abordagem que pode ser utilizada também. Beleza? Só que eu quis simplificar um pouco, porque eu queria uma API que tivesse um código um pouco menor, uma escrita mais facilitada, que se assemelhasse também a o padrão do Express, mas ao mesmo tempo que aproveitasse o padrão que o BAN aparenta demonstrar. E foi aí que eu achei uma biblioteca bem interessante que chama ElisaJS. É uma biblioteca, acredito que seja nova, surgiu junto com o BAN. E é, ele se demonstrou muito performático, né? No caso dessas outras bibliotecas, eu não achei um benchmark, né, comparando com a performance. Mas aqui eles realmente colocaram, e aqui comenta, né? Não chega a realmente testar. Mas com o BAN, o Elisa chegou a ser 18 vezes mais rápido que o Express, né? Então, utilizando até outros, o Bal.js também, o Dudino e o Fastfile, o Core, todos eles utilizando o Node. Eu acredito que utilizando o Express com o BAN seja rápido, mas vai ter que utilizar o runtime do BAN somente, não tudo que ele pode entregar junto. Então eu preferi, né, utilizar essa tecnologia que parece que foi pensada no próprio BAN. Então ele aproveita das tecnologias do BAN, tem um suporte um pouco melhor, tem uma comunidade muito mais ativa aqui, 107 issues, é atualizado muito frequentemente, aqui 3 dias atrás, né? Então essas versões é usado por bastante gente, então ele acabou, para mim, sendo mais aceitável por conta justamente dessa manutenção da comunidade, né, e uma aceitação melhor. Então vou usar essa tecnologia aqui nesse vídeo para a gente criar as aplicações. Então assim, pessoal, foi isso. Essa é a minha análise de qual framework a gente poderia utilizar para rodar as nossas APIs. Você pode escolher outro, pode testar outro, mas eu queria trazer um conteúdo realmente diferente. Então a gente não vai utilizar o nativo do BAN, a gente vai utilizar tecnologias que se aproveitam dessa vantagem, que são recentes, que são diferentes, então já vai agregar muito no seu portfólio, inclusive, de tecnologias que já estudou. Então a gente vai utilizar essa tecnologia daqui. Beleza? Inclusive, uma das coisas que eu gostei bastante do Elysia, acho que é Elysia que fala, é a possibilidade de você usar o Swagger. Não sei se você já viram o Swagger, acho. Que ele é uma documentação para sua aplicação. Então você consegue, normalmente é feito manualmente, você coloca lá o nome, as rotas que tem, o retorno, mas o Elysia ele faz isso automaticamente para a gente. Então a gente só usa aqui esse use Swagger, que importa dentro dele mesmo, e pronto, a gente já tem a nossa documentação já criada e é bastante preciso, né? Ele se aproveita justamente das rotas que a gente criou. Então aqui, além disso, ele tem uma validação própria de retorno. Por exemplo, se você faz um post e passa no body as propriedades aqui, ele obriga a vir string se não lhe dá um erro. Então ele já faz essa validação de tipos internamente. Então achei bem massa, já não precisa usar bibliotecas externas. Tanto que nesse projeto a gente só vai utilizar o Elysia e o Prisma para fazer nossos projetos. Então realmente a gente vai utilizar poucas bibliotecas para criar uma API. E também funciona aqui com várias outras bibliotecas. Eu não vou fazer tanto marketing da Elisa, mas eu gostei bastante de como ele funciona. Então, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A próxima tecnologia que a gente vai utilizar vai ser o Prisma, que vai ser para a gente gerenciar o banco de dados. Então, nesse vídeo, além da gente criar uma API, a gente vai conectar com o banco de dados, vai criar todo o esquema, né, como vai ser os modelos dentro do banco de dados, e vai utilizar o Prisma para isso e vai colocar realmente para funcionar. Inclusive aqui ele fala Next Generation Node.js and TypeScript ORM, mas ele funciona completamente com o BAN, não vi nenhum problema, funcionou. Até porque o BAN ele é um toolkit baseado em outros frame, em outras, eu falei no vídeo anterior, né, no runtime, no motor da Apple, juntamente com a Zig Language, que é Ziglang. Então, mesmo assim, ainda oferece suporte para todas as bibliotecas nativas que são utilizadas pelo Node. Então, vai funcionar perfeitamente aqui. Beleza? E a gente vai mexer também com chaves primárias, vai mexer com Docker, vai mexer com bastante coisa, né? E a próxima parte que a gente vai utilizar, acabei de dar um spoiler, vai ser o Docker.
a gente vai utilizar a imagem do Postgres. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais focado no próprio Docker, né? Porque aqui eu vou mostrar como instalar, eu já startei. Mas a gente vai utilizar a imagem do Postgres para conectar com o nosso banco. Inclusive, eu estou aqui com o meu Beekeeper aberto, que é uma ferramenta para a gente gerenciar banco de dados. Então, está aqui aberto, né, no meu localhost, lá no meu container. E já está aqui rodando, tá todos os meus bancos de dados aqui. Então, beleza. Se vocês quiserem rodar esse projeto, é só dar um Docker o Postgres, colocando a senha e o usuário. Eu vou mostrar como fazer isso em outro vídeo, beleza? Se vocês quiserem. Mas é isso, basicamente. Dá um Docker pull, coloca os parâmetros que precisa e depois dá um Docker run e ele já vai estar funcionando. Então, pronto. O que a gente vai fazer aqui agora... Inclusive, eu vou deixar o comando aqui na descrição do Docker, de como você consegue. Vou deixar o site do Docker e o comando para já rodar o banco de dados no seu sistema para você conseguir acompanhar o vídeo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou em Quick Start, para a gente começar a configurar o projeto. Eu já tenho aqui o ban instalado, mas se você não tiver, é só vir aqui em Installation. É bem simples. Eu utilizo o Linux aqui, mas pode ser o NPM também dá para fazer, dá para instalar. Só que usa Linux, o Windows, cuidado, porque ele está dando uns probleminhas, né? Se usar o WSL, alguns resolvem, alguns continuam dando problema. Então, eu aconselho, se conseguir uma máquina Linux, teste com Linux, que ele fica muito melhor. Beleza? Então, aqui você vai instalar, né? Eu tento baixar a versão mais recente, porque aqui mais tem manutenção, correção de problemas. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos dar um... Aqui já tá instalado. Então, vamos aqui no ban init. O ban init ele se assemelha ao yarn init e o npm init, se não me engano. Então, ele vai criar uma estrutura básica aqui para a gente com um arquivo index, um git ignore, que é pro git, uma configuração do TypeScript, que ele já vem com suporte, e o readme para a gente. Então, vamos aqui. Eu estou com o projetinho aberto. A gente vai fazer um API de controle de voo, né? Vai ter o cadastro de passageiros, vai ter o cadastro de voos, vai ter o cadastro de... até ver aqui. E o cadastro de reservas. Então a gente vai fazer uma aplicação dessa, vai ser simples, não vai ter autenticação por enquanto, eu vou deixar para um outro vídeo para a gente complementar isso, para não ficar muito longo, que já vai ficar. Mas a gente vai melhorar esse projeto, colocar teste e outras coisas. Então, se quiserem, é só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo tanto mostrando a configuração do Docker passo a passo, como também a parte de autenticação. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui é dar um ban, né, já está instalado, ban init. Eu vou deixar aqui o package, o endpoint, pronto, tudo certinho e beleza, demorou 4 segundos para fazer isso aqui. Agora dar o code ponto, eu vou trazer o VS Code para cá, vamos aqui, sim, pronto, beleza. A gente vai fazer aqui, a gente tem o nosso arquivo index. Eu vou começar fazendo algumas modificações. A primeira delas vai ser criar uma pasta src, né, que vai ficar o nosso projeto. Eu vou criar uma pasta database, que vai ficar a nossa configuração do Prisma, né, para startar. Eu vou criar também aqui, que eu vou explicar depois para vocês, os DTOs. E eu vou criar também a parte de routes, que vai ser nossas rotas, os repositórios, que vai se conectar com o nosso Prisma. Exemplo, no repositório aqui, a gente vai colocar as funcionalidades, né, os métodos. Por exemplo, criar. A gente vai colocar o método lá, criar, e vai dizer para ele, a gente precisa de tanto tais parâmetros, e no corpo, né, na nossa função, ele vai conectar com o Prisma, vai dar o create, que é para criar uma informação, e a gente coloca os dados lá dentro. Por que isso? Porque a gente evita de que o nosso, que eu vou explicar, mas seria o nosso service, né, que é o nosso serviço, ele precisa se preocupar também em conectar com o banco de dados. Então, por exemplo, se a gente quiser mudar do Prisma para outra tecnologia, a gente modifica só o arquivo repositórios, não tem que mudar os outros arquivos. Aí você pode se perguntar, não, mas isso não é uma coisa meio fútil no momento, com uma aplicação pequena? Mas quando a sua aplicação lá crescer, vai ser interessante você ter esse tipo de organização, porque se você precisar mudar por algum momento, por algum motivo, você vai ter que mudar praticamente sua aplicação inteira. Então isso é uma segurança para a gente que não vai ter tanto trabalho para fazer uma alteração de biblioteca. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho meus repositórios e aqui eu vou criar um handler. Esses handlers,
eles se parecem muito com, não sei se já mexeram com serverless, mas eles utilizam, em vez de utilizar um padrão, um exemplo de Service Controller, que é o padrão MVC, eles utilizam os handlers, que são as funções que vão rodar quando a máquina da AWS iniciar, exemplo. Eu sei que esse conceito parece um pouco complexo, mas eu vou explicar mais ou menos agora como é que funciona, botar no dark mode aqui, como é que funciona esses dois tipos de aplicações. A gente tem aqui, até falei no vídeo passado, tem a aplicação mais comum, que é o que? É um servidor, você tem o seu servidorzinho aqui, e ele vai ficar ligado o tempo inteiro, respondendo às suas requisições. Então você vai, faz aqui uma requisição para ele, por exemplo, trazer pedidos, e ele vai, né, roda aqui essa função dentro do servidor, com o Node, exemplo, e ele vai trazer a resposta, trazer aqui a minha resposta. Então ele vai fazer isso sempre e ficando ligado praticamente 24 horas. Então, normalmente, se for na DigitalOcean, eles vão te cobrar, mas é um valor fixo, né, de uso. O que acontece com os serverless? Eles é como se fosse um servidor que ficasse em modo repouso, como no computador. Então você coloca ele para descansar enquanto não tem requisições. A partir do momento que uma requisição bate aqui, ele vai ligar esse servidor e vai trazer a resposta. Então ele vai ser um servidor que ele vai apenas rodar quando tiver uma requisição. E aí com isso a gente tem vários outros conceitos mais complexos, mas é basicamente isso. Enquanto esse aqui fica ligado o tempo todo e você é cobrado um valor fixo assim, mas que acaba sendo maior se você não tiver tanto uso, o serverless ele é um tipo de aplicação que vai ser um pouco mais justo. Então o que vai acontecer? Se você tiver uma requisição aqui, exemplo, de login. O login você não vai utilizar tanto, provavelmente. Vai manter o token, vai ter quando expirar em 24 horas, então ele vai ser uma função que vai ser menos utilizada. Então você acaba economizando, porque vai ser só cobrado pelo uso de tempo, né, de horas que você utilizou. Normalmente é isso. Então, para funcionalidades, que exemplo, você coloca aqui só uma funcionalidade de login, você vai acabar economizando um pouco mais de dinheiro, né, nesse tipo de aplicação. Só tem que tomar cuidado para, se for uma funcionalidade muito utilizada na sua aplicação, pode ser que acabe ficando mais caro. Então tem que balancear aí qual das duas abordagens é melhor. Eu prefiro atualmente ainda utilizar essa forma tradicional, que inclusive tem o quanto você vai pagar é meio que já previsível, né? Enquanto que o serverless depende, você pode fazer uma análise um pouco errada do quanto de uso vai ter e pode acabar pagando caro. Beleza? Então, assim, essa é a diferença do servidor mais comum, né? E do serverless. O que acontece? O Dino e o Ban, eles são excelentes para esse tipo de aplicação. Por quê? Como eu falei no último vídeo, o JavaScript Core ele é muito bom para inicialização rápida. Então, para o servidor que está no modo descanso, e ele é startado quando tem uma requisição, ele vai ter um start muito mais rápido para poder responder essa requisição. E tem um consumo de memória menor. Então, você acaba economizando nessa abordagem. E no serverless, ele tem algumas particularidades, se for rodar no AWS da vida, por exemplo, que o pessoal tem o padrão, ao invés de utilizar o padrão comum, que eu vou te mostrar qual é, que é o MVC e as suas variações, que é o que? Models, que são o nosso banco de dados, views, que a gente não vai utilizar, né, e controls, que vai ser o que vai receber a nossa requisição, os dados da requisição, e vai passar para o nosso service. Então, na prática, a gente vai ter um MSC, que é o model, que são nossos repositórios, exemplo, que vai controlar, né, os nossos dados, os repositórios aqui. Aqui são os nossos controllers, que vem primeiro. Então, primeiro de tudo, vai vir o controller, que vai receber aqui os dados. Então, se você faz uma requisição aqui, exemplo, passando um ID, né, uma informação ou um nome, ele que vai cuidar de validar se isso aqui é, exemplo, um texto, vai cuidar de vai cuidar de validar essas propriedades na verdade, e se tudo estiver correto, ele vai e chama o service. O service ele vai utilizar os repositórios para fazer as validações. O que vai acontecer? Aqui eu vou primeiro verificar se o ID existe. Aí eu vou no meu repositório, que seria meu model, repositório. E nesse repositório, eita, repositório. E nesse repositório aqui, eu vou
Ó, vou fazer uma requisição para ver se esse identificador existe. Eu retorno para o meu service. Aí meu service, se ele não existir, eu vou e chamo o repositório de novo para fazer a criação desse identificador no meu banco. Então é assim que funciona atualmente. Esse padrão que o Elisa utiliza e é recomendado, e que o serverless normalmente utiliza, é o seguinte: você tem as routes, que vai ser as rotas. Aqui também teria as routes, certo? Só que essas routes aqui, que seria também unida junto com os controllers. Então seria minha routes barra controller. A gente vai, através dessa routes, pegar as propriedades que vem no nossa requisição. Então vai vir o ID, a gente já pega aqui, meio que trata ele na própria rota e envia para o nosso, que seria um service, que é chamado de handler. Esses handlers aqui seriam basicamente as funções que seriam chamadas. Então eu tenho essa rota aqui, eu quero buscar os IDs disponíveis, os nomes disponíveis. Aí eu venho esse handler e chamo a função get names available. Então eu chamo essa função aqui e essa função se comunica com o meu banco de dados para fazer uma requisição. Então, vai ser basicamente esse padrão que a gente vai utilizar aqui. É uma variação, não é um padrão, mas foi o que eu achei mais interessante que a gente possa se espelhar no que é utilizado no Node, né, para criar as APIs, para facilitar o processo de aprendizado. Se você tem uma API com Node e só quiser utilizar o Express, pode utilizar também, tá? Esse vídeo aqui é mais para mostrar uma outra tecnologia que pode ser utilizada, mas nada impede de você utilizar o Express também, utilizando o BAN como runtime, né? Como eu expliquei no vídeo passado. Então, aqui é só uma forma de a gente aprender uma coisa nova também. Então, beleza, tem essa explicação aqui toda já inteirei, você já tem 20 minutos de vídeo, então vamos para o código realmente. Aqui tem o nosso projetinho, aqui tem os databases, handlers, repositórios e routes. Esses DTOs aqui eu vou explicar rapidamente. É o seguinte, a gente vai ter aqui, como eu já falei, né, cadê? Esse padrão aqui dos routes e controllers, só que o handler, como a gente utiliza o TypeScript, que é uma tecnologia para a gente tipar, para saber quais os tipos que a gente vai utilizar. Esse vídeo, inclusive, é um pouco mais complexo do que o normal do canal. Mas essas routes aqui, elas vão saber, através da tipagem que a gente vai colocar, né, que o Elysia permite, que eu até mostrei aqui, dos tipos aqui, vai acabar que o nosso sistema, nas routes, ele vai saber o que é que vem aqui dentro, por conta dessa tipagem. Só que quando a gente for para os nossos renders, ele não vai saber que aqui vai vir o nome ou o ID. Então, esses DTOs, a gente vai colocar, exemplo, add name.dto. A gente vai dizer para ele, ó, desse controle aqui, você vai receber, e é obrigatório, então se você não enviar vai dar um erro, você vai receber o nosso name, que é do tipo string, que é do tipo texto. Então, nesse handler aqui, ele vai saber o que vem. Da mesma forma, a gente vai fazer nos repositórios. O repositório não vai saber, né, o que... Não vai conseguir prever o que vai ser enviado, então ele vai dizer assim, ó, pro handler, eu preciso do nome string. Então aqui ele vai informar para o controller, para nossas rotas de controller, que ele precisa do nome, e aí a gente pega aqui e envia para ele, e o handler vai dizer, eu também preciso do nome. O repositório vai dizer, eu também preciso do nome. Aí o handler vai e envia para ele. Então a gente vai ter essa passagem aqui de propriedades com esse DTO. Então a gente consegue ter certeza e não precisa ficar escrevendo o código várias vezes. Porque a gente não utiliza esse DTO toda vez que a gente for fazer essa tipagem, vai ter que ser no arquivo várias vezes repetidamente. Então, no projeto crescendo, né, a gente imaginando a expansão, o processo de crescimento, fica difícil de manter. Então, tudo isso é para a gente manter uma organização melhor. Então, vamos lá. Vamos começar aqui criando um arquivo dentro desse SRC chamado server.ts. E aqui eu vou apagar esse index aqui, vou mudar até no package.json, porque a gente vai ter o src/server.ts. Deixa eu fechar. Pronto. Nesse server aqui, a gente vai instalar, né, antes de começar, vai instalar o Elysia. Então, ban Elysia. Pronto. A gente vai instalar a biblioteca que vai ser o nosso, para rodar a nossa API. Demorou 3 segundinhos. Está instalado aqui, 0.7.17, e aqui a gente vai começar a criar a nossa aplicação. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai importar aqui o Elysia, né? Acho que ele tem importação automática. Pronto, import Elysia. Vou até desestruturar ele aqui de dentro. Pronto. E aqui a gente vai dar um new Elysia.
A gente poderia criar aqui um const app igual a new Elise, né? E aqui colocar app.use. Funcionaria da mesma forma. Mas se ficar um arquivo mais simplificado, dá para a gente usar também o new Elise. Vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? É aqui a gente vai criar o new Elise e vai dar um ponto lista, que é para colocar, né? Colocar a nossa aplicação realmente para funcionar na porta, que a gente vai definir aqui, que é a 3.1. Então eu vou criar aqui, colocar aqui o retorno, que é para mostrar aqui na nossa tela um. Vou até copiar aqui, que eu já tenho esse textinho pronto. Um server started at nessa porta aqui, que é o padrãozinho. Então, se a gente for colocar aqui, por exemplo, utilizar o runtime do ban run src barra server.ts, ele vai funcionar. A gente pode clicar aqui, ele vai abrir. Só que ele vai dizer aqui um not found, porque a gente não criou nenhuma rota. Então, essa rota aqui, 3001 barra, ainda não existe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora as nossas rotas. Então, vamos lá. Aqui é do minha routes. Eu vou criar aqui, vamos começar. Deixa eu ver. Começar pelos voos, né? Flights. Acho que é assim que escreve. Flights. Route.ts. Aqui é só um padrão que eu gosto de utilizar. É para quando eu precisar pesquisar aqui, eu ver. Não, eu quero só as rotas. Então, ele mostra aqui para mim o VS Code que tem o ponto road. Aí facilita para eu filtrar. Mas você pode colocar aqui também, exemplo, flights, roads. Só um padrão você pode escrever do jeito que você quiser. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, para criar nossa rota, a gente vai ter que instanciar novamente o Elysia. Então, é uma coisa assim que é o único problema, mas eu já pesquisei. E o pessoal na comunidade fala que ele não tem problema de você instanciar mais de uma vez para criar as rotas, por exemplo. Porque aqui é como se ele fosse de um arquivo só, né, na documentação. Ele não fala para criar múltiplas rotas ou criar, já dei uma pesquisada aqui, criar rotas em arquivos separados. Mas eu que já pesquisei da própria comunidade é que você pode sim importar o Elise aqui, novamente. Né? Pode importar o Elise. Elise, sem problema nenhum, é dar um new ou passar aqui e não tem problema, ele funciona do mesmo jeito. Então vamos lá, aqui a gente vai começar aqui nossas rotas e eu vou chamar aqui de export const flights routes. Vou até colocar em flights routes. E aqui a gente vai passar como se fosse uma função, então dois pontos elise. Que aqui nesse app aqui, sem a gente instanciar novamente, inclusive, a gente vai conseguir ter acesso a todas as propriedades do Elise. Então aqui eu posso botar um Elise, ponto, e aqui eu tenho que botar aqui, deixa eu ver, ponto lista. A gente tem todas as funcionalidades do Elise disponíveis nesse parâmetro. Então aqui que a gente consegue criar nossas rotas sem problema nenhum. E aqui a gente vai fazer nesse esqueminha aqui, ó, de duplo parênteses, né? Duplo parênteses. A gente vai colocar dentro disso aqui as nossas rotas, separando por vírgula, né? Que é um padrão aqui que a gente pode utilizar, que para não precisar ficar dando return toda vez que criar uma rota. Então aqui elas vão ficar listadas uma abaixo da outra mesmo e funciona da mesma forma. Então a gente vai botar aqui, por exemplo, app.get flights aqui. E aí eu vou colocar aqui um async. Quando a gente tiver nosso banco de dados vai ser assíncrono. E aqui, automaticamente, a gente já tem todas as propriedades do nossa requisição. Então aqui o nosso request, o nosso body, até cookies aqui, headers, params, path. Então a gente tem todas as propriedades porque a gente colocou aqui esse app. Automaticamente ele já vai distribuir, né, para nossas rotas os parâmetros, as propriedades que estão sendo enviadas para ele. Então aqui eu posso pegar, exemplo, o nosso body. E aqui, por enquanto, ele não vai estar tipado, mas eu vou explicar como fazer isso meio que automaticamente. Então aqui agora a gente vai dar um retorno. Né? A gente não precisa dar, exemplo, um retorno com status. Né? Eu acredito que seja até possível, mas nesse caso não precisa.
ainda vou estudar a questão do tratamento de erros para trazer um vídeo para vocês também. Mas aqui eu vou dar um retorno teste, que vai ser o meu response hello world. Pronto, nós temos a nossa rota aqui criada. A gente pode vir aqui no nosso server.s e dar um user, assim como fazia no próprio Express, passando aqui a nossa flight route. Então vou salvar aqui. Vocês podem ver aqui quando a gente voltar, digitar barra flights, ainda vai continuar not found, mesmo a gente tendo importado já. O que acontece? Quando a gente dá um ban run com o arquivo que a gente quer que rode, ele não vai ficar no modo automático de ficar observando esse arquivo para quando ele tiver uma modificação, ele recarregar. Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, para resolver esse problema, né? Ban run, menos watch, snc/server, e a gente vinha aqui, ele já mostra a resposta, colocar aqui um hello world 2. Você vê que automaticamente ele já recarregou. E aqui, quando a gente der o nosso refresh, ele já atualizou. Mas para não ficar tendo que dar esse comando grande, até grandinho aqui toda vez que for rodar a nossa aplicação, a gente pode copiar esse código aqui e criar um scriptzinho para rodar só com menos palavras, né? Então vou criar aqui um dev, aqui, que meu teclado não tem essa dupla. Pronto. E aqui a gente coloca o comando vai ser dev. Então, quando a gente fizer um ban run dev, não tem ainda, tem que salvar. Pronto. Automaticamente ele já pegou esse script aqui e rodou essa linha. Então, qualquer alteração que a gente fizer em qualquer parte que está sendo importada aqui nesse server, automaticamente ele vai atualizar para a gente e já mostra o retorno na tela. Show! Agora, seguinte. A gente já tem a nossa rota criada, vamos criar aqui o nosso handler, né? Para a gente começar já a desenvolver a aplicação. Então, flights.handler.ps. Temos aqui o nosso handler. E aqui nele a gente vai basicamente criar funções aqui dentro, exportar ela. É o que eu prefiro fazer. Export function find all, nesse caso aqui, buscar todos. E aqui a gente pode não receber nenhum parâmetro e só retornar, por exemplo, um array. É uma função que vai ser exportada não como default, né, que tem export default também, mas se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir pegar, exemplo aqui vai ter um find all, um create, a gente não vai conseguir pegar essas funções aqui separadamente. Então a gente exporta nesse formato aqui, para quando chegar aqui nas nossas rotas, exemplo, em vez de rodar aqui, a gente pode falar um const result vai ser igual a meu find all. Ele já vai pegar aqui, importar esse handler, e aqui a gente vai simplesmente dando vírgula aqui e pegando as nossas outras propriedades. Então facilita para a gente e já fica um código um pouco mais organizado. Então, beleza. Aqui a gente já tem nosso retorno. Eu vou só dar um return result. Aqui a gente poderia dar até um return direto, mas eu preferi deixar assim, ficar mais organizadinho. Aqui pronto, eu vou remover esse aqui que a gente não vai usar. E beleza. Se a gente vir aqui de novo e recarregar, já tem aqui o nosso array vazio. Então já está usando o nosso render. Aqui no repositório, a gente vai mexer agora, porque eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Porque a gente vai começar a usar o Prisma, beleza? Então vamos lá. Aqui eu mas aqui eu vou utilizar o Prisma, então o Quick Start. E a gente vai aqui configurar ele para utilizar. Então aqui eu vou dar um ban Prisma. Ele vai adicionar aqui o Prisma. A gente vai dar um ban Prisma, acho que é um ban X, se não me engano. Que ban X equivale ao npmx, né? Então aqui a gente tem um ban X Prisma init. Ele vai startar as configurações padrões do Prisma para a gente. Então aqui apareceu o nosso schema.prisma já configurado com Postgres, e aqui a gente já tem o nosso .env também com a configuração do nosso banco de dados. Então aqui eu vou colocar a configuração do meu, que é padrão, está no local, então
não tem perigo. 5432 que é a porta. E o meu banco de dados que eu vou chamar de Flights, que eu tenho outro já, Flights API. Então, beleza, aqui nós temos nosso esquema. E antes de tudo, a gente vai começar a configurar as nossas tabelas, para a gente já conseguir utilizar o nosso banco de dados. Então, vamos lá. Esquema. Aqui eu estou pegando minha colinha, que eu já fiz esse projeto. A gente vai começar criando os nossos voos. Então, ó, model, flight. E aqui a gente vai pegar o nosso ID, que vai ser um int, e vai ter um default auto increment. Então aqui está dizendo o quê? Vamos ter um identificador que vai ser um número e que por padrão ele vai se auto incrementar. Então a gente não precisa passar para ele qual ID. A gente vem, registra, ele automaticamente, ó, o anterior é 1, vamos colocar para 2. Então é assim que funciona. Aqui está dando um errinho, porque esse daqui, ele é primário, né, não vai ter outro, e é o nosso identificador. Então a gente precisa dizer aqui para o Prisma, ó, isso aqui é o nosso ID. A gente coloca um arroba, ID. Pronto, tudo certo. Agora a gente vai começar a colocar as propriedades do nosso voo. Então, o que a gente pode ter de propriedades no voo? Primeiro, a origem, né? Que é de onde a gente vai partir no nosso voo. O destination, que é para onde a gente vai, né? Então, de aqui onde eu moro, Aracaju, para outra cidade. Aracaju seria a origem e destination seria para onde eu iria. Então, aqui, o departure, esse departure aqui seria o quando a gente vai partir, né? A data de partida. E a hora também. Airline, que seria a linha aérea. Beleza? Airline. E aqui o preço, que vai ser o quanto vai ser, né, esse voo, o valor da passagem. Beleza? Então aqui a gente pode, vamos fazer aqui um teste. A gente vai fazer aqui um Prisma, um BAN-X Prisma migrate dev, se não me engano, é esse comando. Aqui ele vai perguntar o nome da minha migration, que vai ser, por exemplo, add flight model. Aqui ele já está sincronizando com o meu banco de dados e pronto. Já está lá, ele criou o banco, porque o banco não existia. E automaticamente já sincronizou lá e já colocou essa nossa tabela. Então eu vou aqui voltar para o meu Beekeeper. O Beekeeper é um programinha para a gente gerenciar banco de dados. Recarregar aqui e já vou procurar aqui o meu Flights API. Então, Flights API, dentro da pasta pública aqui, a gente tem o nosso Flight. E aqui tem todas as propriedades que a gente acabou de definir. Então, o que acontece? Esse nome aqui, ele também não achei muito legal, porque Flight, nós vamos ter os voos aqui, vai colocar só Flight com o F maiúsculo, então a gente pode trocar esse nome só para o banco de dados, sem ter que mudar aqui para minúsculo, por exemplo. Então, como é que a gente faz? A gente vai dar uma map, a gente vai meio que mapear o nome dessa nossa tabela para o nome que a gente quer, que é Flights. Então aqui eu vou dar um migrate de novo, add update table name. Então, update table name pode ser inclusive. Então aqui, pronto, se eu dar um refresh, ele já tem aqui, primeiro a minha migration, que já é mais de uma, né? Porque ele já resiste, essa migration a um registro de alterações no banco de dados. E aqui ele já alterou e ficou o nosso voos aqui escrito com letra minúscula e no plural. Beleza? Então vamos para o próximo, que é os nossos passageiros. Então, passenger. Pode ser passengers também, vamos botar tudo no maiúsculo aqui no singular. Então a gente vai criar aqui o nosso ID. Você pode, inclusive, colocar um ID que não seja numérico, tá? Isso aqui, aí que eu estou utilizando mesmo como é um projeto de só para a gente brincar um pouco. Mas você pode colocar aqui, por exemplo, string, e aqui no lugar de auto increment, você pode colocar o ID, que ele já vai gerar para a gente um ID completamente único, que é grande, extenso, que evita que outros usuários possam fazer a busca também, porque não vão desvendar qual ID. Então, se você tem uma aplicação realmente profissional para colocar no ar e tudo mais, eu recomendo utilizar o ID ao invés do padrão aqui de auto increment, que é um pouco menos seguro, tá?
Então vamos lá. O próximo passo aqui vai ser colocar aqui um name aqui de passageiros aqui, vai ser só para a gente poder ter a diversão de cadastrar um passageiro, mas não vai ser tão importante assim. Vai ser mais para o futuro quando a gente criar a parte de autenticação, né? A gente vai colocar o campo aqui pelo password e vai fazer todo o gerenciamento de token, etc. Então eu deixo aqui salvo para a gente. E o @map também, como a gente fez, vai botar aqui o passengers. Então aqui está salvo, beleza? O próximo passo aqui vai ser a gente criar a nossa model reservations e vai ser o que? As nossas reservas. Reservation, né? O que vai ser essas reservas? Tem um voo, você passageiro, que entrar nesse voo. O que você faz? Você vai fazer uma reserva desse voo. Então você vem aqui, cria o nosso sistema, vai lá, eu quero fazer uma reserva, e você coloca seus dados, horário de o número, o assento que você vai ficar, vai colocar a data que foi feita a reserva, vai colocar também o identificador do próprio voo para a gente poder buscar as informações depois. Inclusive, a gente vai entrar num ponto muito importante e interessante agora, que é como criar relacionamentos de banco de dados. Então, a gente vai ver tudo isso aqui também nesse vídeo, por isso que é um vídeo meio extenso, mas vai ser um vídeo completo, do início ao fim, utilizando as tecnologias. Então, bora lá. Vamos copiar aqui também, que o ID vai ser igual, né? Vamos criar aqui um flight ID int flight ID. Vamos colocar aqui passenger ID também, que vai ser tipo int. Vamos colocar aqui o seat number. O que é seat number? Vai ser a cadeira que você vai sentar, o assento. Então, no voo tem 40 assentos, você vai lá e seleciona o assento que você quer ficar, o assento disponível. Você pode fazer até um controle depois de verificar se o assento naquele voo já está associado. Mas nesse vídeo aqui, para ficar um pouco mais resumido, a gente vai só realmente fazer a busca de todos, a busca de um apenas, a criação e a atualização. Eu acho. Não, a gente vai criar a deleção no lugar da atualização. Beleza? Mas quando a gente for aumentando esse projeto aos poucos, que eu quero fazer um projeto bem completo aqui em vídeo com vocês, né, com esse conteúdo utilizando o banco, inclusive, a gente vai melhorando e colocando outras informações também. Então aqui, o voo que a gente está associado, aqui, o passageiro e o seat number, que é onde a gente vai sentar, e a reservation date, que vai ser date time. Aqui a gente poderia colocar só date time aqui e tal, e viria, né, essa data de reserva. Só que assim, a data da reserva, sendo que a gente tem a data que ele vai partir esse voo, a gente poderia colocar aqui para ele ser um default. Acho que dá para colocar aqui default new date. Ou não, acho que não. Acho que dá para colocar outro. É bom, vamos deixar aqui assim mesmo. E depois eu vejo que eu acredito que tem como colocar para ele automaticamente pegar a data do momento que foi feito essa adição. Se eu não me engano, acho que tem que colocar aqui a propriedade created add. Deixa eu ver isso aqui rapidinho. Pronto, descobri aqui. Não era default new date, é default now, que é agora. Então, automaticamente, quando você vier e criar uma reserva, ele vai pegar a data e a hora que você fez aquela reserva. Você não precisa passar um parâmetro, porque vamos imaginar que o cara, ele é um hacker ou alguma coisa do tipo, ele vai e passa pra gente uma data completamente aleatória, uma data, sei lá, 1999, que foi feita a data da reserva. Então não seria interessante a gente liberar para ele poder fazer esse tipo de modificação, né, de envio de informações. Então, beleza, a gente tem aqui a nossa reserva. Só que tem um probleminha. Aqui, a gente não tem como associar automaticamente o voo com o passageiro, não tem como associar automaticamente a reserva com o passageiro com o voo. Nesse aqui ficaria livre o nosso banco e a gente teria que manualmente vir aqui procurar o passageiro, aí pegar o passageiro. Isso é uma requisição. Aí vinha na outra requisição e buscava os voos que tinha esse passageiro associado, as reservas que tinha esse passageiro associado no caso. Aí pegou a reserva. Aí teria que pegar o voo que estava associado aqui em outra requisição. Então seria uma requisição muito grande que demandaria muito tempo e existem formas mais performáticas de realizar esse tipo de ação. Então o que a gente vai fazer aqui é criar um relacionamento de banco de dados
para fazer isso aqui acontecer mais simples, mais fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai associar o passageiro a uma reserva e uma reserva a um voo. Então, se vier aqui no próprio Prisma, aqui no outro navegador, ele tem aqui a parte de Relations, que é relacionamentos. Mas você pode pesquisar um pouco mais. Eu posso também fazer um outro vídeo só falando sobre os tipos de relacionamento. Eu vou explicar de forma bem resumida aqui. Mas existem muitas classificações, muitas formas de fazer esse tipo de relation. Mas basicamente, a gente tem alguns tipos. Eu peguei aqui até aqui. Relations. A gente tem a possibilidade de fazer. Cadê? Peraí. Aqui. A gente pode relacionar de forma de um para um. Deixa eu ver aqui. One-to-one relation de um para um. Que significa um para um. Eu tenho um usuário, né? E esse usuário ele tem um perfil. Então a gente faz um relacionamento aqui de que um usuário ele tem um perfil. Então ele só tem um usuário tem um único perfil. Então esse one by one, né? One to one relations, você vai relacionar uma propriedade com um resultado só. Então é feito dessa forma. Como é que você faz? Basicamente você coloca aqui no usuário o profile dele, né? O perfil que ele vai ter aqui no nosso sisteminha aqui, tá? Profile vai ter o perfil. E aqui no nosso profile, que é o outro modelo que a gente vai ter, a gente vai dizer, ó, eu tenho um usuário, esse usuário, ele está associado aqui, né, a coluna, então relations. Qual campo que esse usuário está associado aqui? User ID, então aqui que vai estar o nosso ID do usuário. Esse user aqui, ele não vai aparecer no nosso modelo. E ele vai se referenciar, esse user vai ser referente aqui, propriedade nos usuários, no ID. Então aqui a gente está relacionando esse user ID com esse ID aqui. Então quando a gente inserir um perfil, ele vai lá, vai validar se ele existe automaticamente. E se for, ele vai fazer essa associação. O que isso vai possibilitar para a gente? Quando a gente buscar os dados do nosso usuário, a gente vai acessar essa propriedade perfil para ter os dados do perfil, e quando acessar o nosso perfil, a gente vai ter associado também os dados do nosso usuário, o que facilita para a gente justamente essa associação. Então, para fazer num banco realmente sem ser o Prisma, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho de se fazer. Mas também é tranquilo, mas o Prisma realmente facilita para a gente. Um outro tipo, que é o que a gente vai utilizar aqui, é o one-to-many. O que é o one-to-many? A gente vai pegar e vai associar um item para várias outras possibilidades. Então aqui, por exemplo, o nosso passageiro, né, que é o nosso passenger, né, em inglês, ele vai poder ter várias reservas de voo, né, poder ter várias reservas. Mas uma reserva só pode ser associada a um único usuário. Então o que vai acontecer? O usuário aqui, isso é muito massa no Prisma, que a gente pode fazer. Um usuário, ele tem, por exemplo, aqui vários posts, aqui ele teria várias reservas, aqui o símbolo de array. E aqui um post, ele tem a associação apenas de um usuário, que é a mesma associação que a gente fez no one-to-one. Só que a gente só colocou aqui um array. Então, basicamente aqui, quando a gente buscar nossos usuários, a gente vai ter a listagem também com um array de todos os posts automaticamente feito pelo próprio Prisma. Inclusive, ele tem várias outras funcionalidades muito interessantes que eu posso mostrar para vocês depois. É isso que a gente vai utilizar, porque uma reserva, ela tem, a gente vai utilizar, né, a associação de um voo, ele pode ter várias reservas associadas, mas uma reserva só pode estar associada a um voo. E um passageiro, ele pode ter várias reservas associadas, mas uma reserva só pode ser associada a um passageiro. Então, a gente vai utilizar nesses dois tipos aí apenas duas relações one-to-many. E a gente também tem o many-to-many, que é um outro tipo de relação, que ela precisa ser um pouco mais explícita, né? Tem até como fazer de forma um pouco mais fácil aqui no Prisma, mas basicamente para fazer a many-to-many, ou seja, um usuário ele pode ter várias reservas, e uma reserva pode ter vários usuários. A gente vai criar uma tabela que vai ter a associação, né? Aqui, por exemplo, passageiros e reservas. E aqui a gente vai colocar o relacionamento do nosso post, no nosso reserva, e o relacionamento do da nossa reserva. A gente vai ter aqui dos dois e aqui, por exemplo, a data que isso foi feito. E aí, quando a gente buscar aqui, em vez de colocar no post
a category, a gente vai colocar a associação nessa outra tabela aqui. A gente vai ter uma tabela que vai ter só essas relações. Então, aqui a gente vai ter, a exemplo, todos os dados. Um post ele pode ter várias categorias. Essas categorias associadas vão estar listadas aqui. Também com as categorias, vários posts associados. Então, a gente vai ter essa tabela aqui, pivô, para fazer esse tipo de associação. Beleza? Qualquer momento futuro eu mostro para vocês também. Então, basicamente isso. É um pouco mais complexo esse man-to-man, mas o Prisma também facilita para a gente. Mas o que a gente vai utilizar aqui, depois dessa explicação toda, vai ser o one-to-many. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui e vamos fazer essa associação como foi mostrada ali. Então, aqui a gente vai ter um voo. Ele vai ter várias reservas. Reservations. Reservation. Um array, né, que são vários. E o passageiro também vai ter reservations, que são várias reservas. Então aqui, se eu salvar a extensão do Prisma, vou até mostrar para vocês, que era para ter falado antes. Era muito massa. Por quê? Olha só, eu vou salvar aqui. Automaticamente ele já fez a nossa associação de voo com o nosso ID da reserva associada ao nosso voo. E automaticamente já entendeu que também tem a do passageiro e já criou para a gente. Então, aqui ele já colocou inclusive o nosso flight ID e nosso passenger ID também. Então, ele já colocou aqui, ó, já temos o nosso relacionamento aqui feito. Então, aqui ele usou o @relation, caso você queira fazer manualmente, com os campos flight ID, pode ser mais de um campo associado, tá? Colocou flight ID, e aqui a gente colocou também, associou, né, com o nosso ID, então aqui a gente tem o flight ID, associado ao ID do nosso voo, e também no passageiro. E aqui eu só vou colocar para a gente finalizar o @map. Beleza. Então, beleza, temos aqui a nossa reserva criada. Então, eu vou dar aqui de novo um ban exprisma language dev finish modeling, acho que é finishing update database, por exemplo. E se fosse para fazer um projeto realmente focado, né, eu colocaria, exemplo, modelo flight. Aí eu vou e insiro o modelo passenger, vou colocar migration. Reservation eu vou colocar, porque assim você tem um histórico muito melhor. Mas aqui, pronto, ó, demorou coisa de 100 milissegundos. E se a gente vir aqui, recarregar, temos as nossas 3 tabelas já inseridas. Isso aqui é muito massa. Então, beleza, a gente já tem isso aqui. A gente já pode criar, né, o nosso database aqui. Que o que esse database vai ser o nosso arquivo que vai iniciar o Prisma no projeto para que a gente possa utilizar em outros. Então, se a gente não utilizasse isso aqui, em cada repositório a gente teria que dar lá um new Prisma Client, que é o nosso cliente, para utilizar e tal. Então, não daria mais trabalho. Então, nesse arquivo prisma.ts, a gente vai apenas inicializar o nosso Prisma. Então, Prisma Client. E aqui a gente vai dar um const Prisma é igual a new Prisma Client. Aqui a gente vai dar um export default, exportar o padrão o nosso Prisma. Então aqui pronto, a gente já pode utilizar as configurações do nosso Prisma. Então vamos lá, vamos para o nosso repository. Então vamos lá, flights, repository, flights, repository.ts. Aqui no nosso flights repository.ts a gente vai importar primeiro o nosso Prisma que a gente criou lá no nosso database. Mas que aqui nas funcionalidades. Então eu vou criar aqui. Eu prefiro criar com class nesse caso, mas você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Então, vamos tentar fazer nesse formato. Export, como a gente fez no handle, né? Eu tinha feito com classe, mas a gente pode fazer nesse formato aqui. Export async find all, async function find all. Você pode fazer como você quiser. Vou até mostrar aqui para vocês como eu tinha feito. Tem um projeto. Eu criei uma classe, né, e exportei essa classe aqui. E no nosso flight render eu importava essa classe. Mas a gente pode fazer também nessa forma aí que vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui find all. A gente vai pegar aqui o const. Ou pode retornar direto. Né? Return await. A gente vai pegar o nosso prisma. Ponto. Aqui o prisma ele tem várias
aqui algumas opções, que são mais complexas, mas o que a gente vai utilizar aqui é o seguinte: quais são os nossos modelos? Flight, Passenger, Reservation. Já estão aqui, o Prisma automaticamente tem uma inteligência para mostrar isso para mim. Então, flight, que a gente tem que buscar, ponto, que a gente vai fazer, vai buscar todos. Então, find many, né? Buscar vários. Por que find many? Não tem o find all, não. É porque esse find many ele permite que a gente só coloque aqui find many, ou a gente busque vários que estejam com algum tipo de propriedade. Então, eu quero buscar todos da linha. Não posso tomar um ban aqui. Então, todos da linha de voo. Deve. Vai trazer todos que tem essa linha de voo aqui. Então, a gente tem essa possibilidade de ou buscar todos sem passar nada, ou fazer um filtro. Aqui eu vou fazer, inclusive, uma outra coisa. Por quê? A gente vai querer que ele liste os voos que, exemplo, tenham um preço mais barato, né, para o nosso usuário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um order by, né? Um order aqui. E a gente pode botar aqui o departure como order mais recente. Eu acho que é ESC. Acho que é ESC. Seria mais recente. Deixa eu confirmar essa informação aqui. Não, que seja desk, né? Então vamos lá. Order by desk. E aqui a gente vai listar a data de partida mais recente. Decrescente. Vai ser isso. A gente vai mostrar aqui a ordem mais recente. Qual vai ser o voo que vai acontecer mais próximo para a gente poder colocar a pessoa nesse voo. Então, beleza. Agora a gente vai também, outra coisa, a gente vai incluir as nossas reservas associadas nesse voo para trazer também quais pessoas já reservaram para validar. Ó, esse voo aqui já está 100% ocupado. Então, eu vou mandar aqui include reservation to. Isso aqui é mágico no Prisma. Por quê? Aqui a gente já vai automaticamente trazer os dados do voo e junto já vai trazer os dados da nossa reserva. Então vai ter todas as informações da reserva aqui associadas também. Então ele vai trazer ali pra gente. Então, massa, show. A gente vai criar aqui também e eu vou aproveitar para criar, né, aqui é o nosso método aqui de adição. Vai ser o nosso add. E aqui eu vou colocar um create. Esse create aqui a gente vai passar a data, que são as informações. Então aqui a gente coloca todas as propriedades que a gente pode colocar para inserir. Só que aqui, como eu falei, o nosso repositório não sabe quais são as propriedades que vai vir, né? Ele tem que, na verdade, ele tem que informar para o nosso handler que ele vai precisar de propriedades. Como a gente faz? DTO. Então, eu vou criar aqui um add flight DTO.ts. Então, aqui, add flight DTO. A gente vai criar aqui um export interface add flight DTO. E aqui a gente vai colocar as propriedades. Então, aqui a gente vai no Prisma. Tem aqui o meu Origin, Destination, Departure, Airline, Price. Eu tenho esse DTO aqui pronto já, para a gente não ter que ir um por um. Então a gente vem aqui, eu vou só copiar quais são as informações que a gente já tem aqui, Add Flight DTO, que são a minha Origin, Destination, Departure, Airline e Price. Aqui como a gente pode ter um IDTO também para o nosso Passengers ou para outras propriedades, que a gente pode fazer é criar uma pasta aqui, Flights, né? Jogar esse DTO aqui para dentro. Inclusive ele pode ser, não precisa ser add flight DTO com maiúsculo, na verdade, fugir do padrão, add flight.dto, né? Inclusive com add minúsculo, eu vacilei aqui. Pronto, add flight DTO, copiei essa parte daqui e a gente já tem aqui. O que a gente pode fazer também, como a gente pode ter, não vai ter nesse caso, mas a gente pode ter mais de um DTO, a gente coloca aqui um index.ts e vai exportar todos dentro do nosso head flight. O que você vai fazer? Quando a gente vir aqui, colocar aqui data, importar o nosso head flight DTO, ele vai importar aqui de dentro todos os arquivos associados. E como ele está exportando sem ser default, ele já traz aqui para a gente e já exporta. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, o update flight, ele também estaria aqui. Então vai vir tudo na mesma linha, importando de um único arquivo. Então fica mais organizado também, né? Então, beleza, temos aqui o nosso data. Então, tecnicamente, é só passar aqui e já está inserido.
Mas como a gente pode receber aquele nosso departure, que seria a data de partida, ele pode estar no formato errado, porque quando ele vem no nosso body, ele vem no formato texto, normalmente. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desestruturar o nosso data, pegar aqui, quando a gente faz isso, a gente tem todas as propriedades, vai pegar só o departure, e para conseguir, né, inserir as informações aqui, sem vir dois departures aqui, porque a gente só fizer assim, departure, e colocar aqui o data, ele vai vir duas vezes, porque ele já está aqui, né? A gente não tirou ele. Então o que a gente faz? A gente coloca aqui, rest, que é o nosso resto. Então aqui a gente pega essa propriedade e também pega o resto, tirando ela. Então a gente coloca aqui também .rest e está tudo certo. A gente tirou esse departure aqui, porque a gente vai fazer o seguinte, new date, vai colocar aqui, ele vai ser uma nova data, passando a data que foi inserida. Então ele basicamente vai transformar para o formato, confirmar que o formato está correto. Então, beleza, já temos aqui, vou salvar. Então já tem também a adição, a busca, né, das informações. Então para a gente adiantar aqui, que o vídeo está muito grande, eu vou também adicionar outras propriedades. Vamos lá. Find by ID. A gente vai buscar as nossas informações pelo ID. Então, assim function find by ID, a gente vai buscar um voo pelo ID e trazer só as informações daquele voo. Então, basicamente, vai copiar isso aqui. A gente vai dizer para ele, ó, vamos receber um ID, que é um número. E com esse número, a gente vai fazer o seguinte, where, né, find unique. O que é find unique? Vamos buscar um único, porque o nosso ID ele tem que ser único. Então, não é para vir mais de um. Ele vai trazer só uma informação. Tanto que ele vai mostrar aqui, ó, o ID ele é o único que é totalmente único. Os outros aqui ele tem essa interrogaçãozinha, então pode vir mais de um. O que acontece? Aí, se a gente quiser pegar, tiver informações repetidas, se eu quiser pegar o primeiro, a gente pode usar o find first. Mas nesse caso, que a gente quer realmente algo único, a gente vai buscar aqui o nosso ID. E também incluindo o nosso reserva. Então pronto, temos o nosso find by ID. A gente vai também adicionar o mesmo princípio o nosso remove by ID. E remover o nosso identificador. Então, ID number return aqui. E vamos colocar aqui o nosso delete. Esse delete aqui é para uma única informação ser deletada, tá? Cuidado para utilizar aqui o delete many, que se você pegar aqui e rodar um delete many sem nada, ele vai pagar o seu banco de dados inteiro. Então, é um delete sem where. Então, use o delete só, que vai deletar apenas a informação, e coloque o seu Word com um identificador único e nenhuma informação que possa apagar outras também. Aqui, pronto, deletei, né? Então tudo certo, temos aqui todas as nossas propriedades. A gente vai no nosso Flight Handler, e aqui nós temos o nosso Find All Handler, e aqui a gente faz o seguinte, vou botar aqui o const flights igual a find all. Temos um problema, porque a gente vai ter que desestruturar, né? Vai desestruturar nosso repositório. Então faz o seguinte, a gente vai colocar aqui dentro de uma class mesmo, só para facilitar, como eles têm os mesmos nomes, acabar que vai ficar repetido, né? Então faz repositório, e aqui a gente vai colocar as nossas funções aqui dentro. Tá, segue o mesmo princípio, é só porque eu lembrei agora que como a gente tem o mesmo nome, basicamente, das funções, pode dar algum tipo de probleminha. Então, aqui, flight repository, essa classe, flight repository, a gente vai colocar aqui, tirar os functions, né? Então, pronto, tem a mesma coisa, a gente só vai exportar aqui, como default, new flight repository, que já vai vir aqui automaticamente instanciado. Então, beleza. Aqui a gente consegue pegar, então, o flights, await, flight repository, ponto. Aqui também a gente poderia desestruturar, eu acho, não poderia. Mas flight repository, ponto, find all. E aqui a gente vai retornar o nosso, aqui botar um export, assim function, nos nossos voos. Então, aqui automaticamente a gente já vai retornar, né? Inclusive, eu vou dar aqui um burn run leve pra gente. Então, se a gente vir aqui de novo, e der um refresh, ele vai trazer aqui 0, porque não tem nenhum voo. Isso aí, então vamos aqui também, já colocar aqui o nosso add, aqui passando, dizendo que a gente vai precisar da data, que vai ser o nosso add
flight ETO. E aqui vamos dar o nosso add também. E aqui a gente vai passar a nossa layer. E aqui vamos retornar também o nosso voo. Não precisa, nem precisa, na verdade, retornar, porque vai ser uma criação. Então a gente só precisa realmente adicionar. Show. Agora falta o find by day. Então vamos copiar aqui. Ser basicamente a mesma coisa. Find by id. Find by id. Aqui a gente vai pedir para ele mandar para a gente o nosso id. E vamos retornar aqui o nosso flight. Um voo só. E aqui a gente vai dar o nosso remove by id, que vai ser bem simples, vai ser só aqui dar um remove by id, não vai ter retorno, não vai ter variável e await remove by id passando o nosso id. Então pronto, temos aqui todas as funcionalidades, a gente vai no nosso routes agora e vai inserir as nossas rotas aqui. Então, vírgula, né, para a gente continuar, flights, aqui vai ser o nosso post, e aqui a gente vai pegar, né, o nosso, vai pegar o nosso body, que vai ter as informações aqui, e vai dar não é só um await mesmo, add o nosso flight render, passando o nosso body. Aqui vai dar um erro, porque a gente não tem, né, nossas informações definidas, então ele não sabe o que vai vir aqui. Então o que a gente vai fazer? O Lizia, que é o que a gente está utilizando, ele tem uma função bem bacana, que é o seguinte: aqui a gente pode passar umas chaves e pegar algumas propriedades, como vocês estão vendo aqui. Uma delas é o body. E aqui no body a gente vai dizer, ó, isso tem um validador dele, é um T, que a gente importa daqui, ó, T. E nesse aqui a gente vai dizer, ó, o nosso T.object, que a gente vai dizer, ó, vai vir um objeto, ele vai ter as seguintes propriedades. Ele vai ter o nosso origin, que vai ser um T.string, ele vai ter o nosso destination, que vai ser um T.string também, string. A gente vai ter, eu vou até copiar aqui, o nosso departure, airline e price. E esse price daqui vai ser um número. Aqui a gente diz para ele, ó, a gente vai ter essas propriedades, valide elas para que elas venham nesse formato. E automaticamente essa tipagem vem parar aqui. A gente tem a tipagem do nosso body e automaticamente ele para de reclamar porque veio as propriedades que ele precisa. Então, massa, a gente já tem isso aqui. Essa funcionalidade a mais aqui dentro do Elysia, que é muito massa. E aqui também eu vou até copiar o nosso flights para facilitar, para a gente criar também agora o nosso find by id. Find by id. Então, aqui, deixa eu ver. Tem coisa nada, deixa eu ver. Pronto. A gente vai dizer aqui, ó, eu quero receber um id e aqui eu quero que ele traga para a gente, ao invés de body, os parâmetros da requisição. E uma coisa muito massa também, aqui a gente passou id, automaticamente ele vai pegar aqui e dizer para a gente que tem id, sem precisar fazer nenhum tipo de tipagem. Isso é muito massa. Vai dizer aqui find by id, aqui no lugar do result, a gente vai chamar aqui de flights, nos dois casos, flights, aqui flight na real. E aqui a gente vai pegar o nosso parse.id, só que ele vem no tipo string. Então a gente vai dar só para ele um parse int, né, para dizer que ele vem, na verdade, um type number. Então pronto, enviado, e já está aqui também automaticamente. Então o próximo passo a gente vai copiar isso aqui também. Vamos criar o nosso delete, que vai receber a mesma coisa, só vai dar aqui um delete, delete, qual foi? Aqui. Remove by id, então remove by id, a gente nem precisa retornar, ele só vai dar aqui um await mesmo. E prontinho, feito aqui as nossas rotas e o nosso render. Então aqui eu vou trazer para a gente o Insomnia, que é um aplicativo para a gente fazer request, né, para fazer essas requisições. E vou vir aqui na parte do flight, que eu tenho criado aqui porque eu já utilizei. Vamos adicionar um, então aqui eu coloquei de Aracaju para Londres, aí Line Dev, R$200. Então, pronto, automaticamente ele já inseriu aqui as informações para a gente. Então aqui ele já adicionou o nosso voo, já deu um 200 ok, e tá tudo certo. Agora, se eu tirar a propriedade do price para a gente testar, ele vai retornar aqui um erro para a gente dizendo que price is required. E a gente, se eu vier aqui o price, por exemplo,
ele vai dizer também que tem um erro, porque ele espera um número. Então, essa validação está funcionando. Então, aqui no Find All, né, Flights, ele já retornou aqui para a gente o nosso voo com as reservas listadas junto. E aqui no Find by ID, a gente vai passar Flights e o ID, ele também já retornou aqui com as nossas reservas. E o Delete, eu vou rodar aqui, né, Flights no Delete, e ele deletou. Se a gente vir aqui no Find All, já sumiu. Então, vou adicionar aqui, né, um voo novamente. Então, beleza, pessoal. O vídeo está bem grande, mas já fez essa parte aqui do Flights. Eu vou basicamente copiar aqui um para o outro para a gente fazer a parte das reservas e vou mostrar para vocês para a gente adiantar, tá? Mas o repositório do projeto vai estar aqui na descrição. Eu só vou realmente para não ficar muito longo. Vai ser basicamente as mesmas requisições, só que para reserva e passageiros. Então, vamos lá. Pronto, pessoal, para a gente fechar aqui, eu já adicionei, tá vendo aqui a parte dos passageiros, da reserva também, com as propriedades que ele vai receber. É o mesmo princípio do que a gente viu no restante do vídeo, tá? A parte de bolso acho que foi a mais complexa, inclusive. Então, a gente tem aqui no repositório a adição do nosso, procurando nossos passageiros, trazendo as reservas, a adição, passando as propriedades também, o Find by Day trazendo as nossas reservas e o Remove também. Mesma coisa nas nossas reservas. A gente vai incluir aqui um voo. Deixa eu ver o que foi isso aqui. V maiúsculo 2. Tá bom, tranquilo. A gente vai aqui inserir, né, o nosso. Aqui, pegando maiúsculo. Tudo certo. Vai inserir, vai buscar aqui as nossas reservas, trazendo o voo e o passageiro. Vamos adicionar, fazendo aquele mesmo esquema da reserva, transformando na data caso venha. Vamos fazer uma busca pelo ID, trazendo também as informações e a remoção. E aí eu fiz também aquela mesma questão dos nossos handlers, né? Basicamente a mesma coisa. E também fiz aqui, né, os nossos GTOs e rotas. Tá aqui os passageiros têm as rotas no mesmo formato. Passando aqui o nosso body com a tipagem. Aqui também eu trouxe, no caso da deleção, né? Vou até adicionar depois no resto. Coloquei aqui uma resposta dizendo que ele foi removido e foi adicionado para não ficar sem informação. E nas reservas a mesma situação, passando também a tipagem. Então, com isso, a gente finaliza aqui essa parte. E aqui no nosso servidor, nessa parte de server, a gente importou as rotas. Então, para, por exemplo, a gente vir aqui nos passageiros, adicionei um passageiro adicionado com sucesso. Vou buscar todos os passageiros, está aqui também. Vou buscar um passageiro por ID, também está aqui. As reservas, eu vou adicionar uma reserva. Opa, aí faltou adicionar agora o voo 2 com o passageiro 1. Tá vendo aqui, ó, como eu não passei a form aqui, a chave certa, ele já deu erro. Tá aqui, adicionado, vou buscar todas. Ele trouxe aqui, já dentro, o nosso voo com as informações. Trouxe o nosso passageiro com as informações também, com a data, tudo certinho. Inclusive, se a gente buscar por ID aqui, no caso, aqui, ele também trouxe todas as nossas informações. Então, beleza, está funcionando perfeitamente. Agora vamos para a cereja do bolo, que é a função automática do Elysia para documentação de API. Então, vamos lá. Basicamente, olha que incrível. A gente vai utilizar aqui use to Augur, que inclusive não está instalado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui, parar o servidor, dar um ban add Elysia. Eu vou dar aqui, eu acho que é barra. Deixa eu ver aqui o Elysia Swagger. Swagger. É um plugin que é o Elysia.js Swagger. Então vamos lá. Aqui eu vou dar aqui ban.js add. Ele vai adicionar aqui pra gente essa biblioteca. E aqui a gente vai precisar importar ela aqui dentro. Salvar, iniciar nossa aplicação novamente. E olha que mágica. A gente vai vir aqui no nosso navegador, acessar barra Augur. E tcharam, automaticamente a gente tem toda a nossa documentação aqui. Dá para personalizar isso aqui. Mas a gente já tem aqui, ó, get flights. Aqui no post tem o nosso retorno já descrito por conta daquela definição que a gente fez. Daqui já mostra que ele precisa do ID como parâmetro. Então a gente tem tudo isso aqui já documentado sem ter feito nada. Automaticamente. Então, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem grande, mas também bem completo. A gente viu sobre o Elysia, como funciona essa questão do ban integrado a ele. A gente criou uma arquitetura aqui própria.
bem simples, mas criou. A gente viu como foi padronização, viu sobre Prisma, tipos de banco de dados, relacionamento de banco de dados, tudo isso utilizando a tecnologia nova que é o BAN. Então vou deixar aqui tudo na descrição, como eu fiz a parte do Docker. Vou fazer vídeos sobre o Docker e outras questões do Prisma também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha assistido até o final, foi um vídeo realmente muito grande, mas que deu para absorver muito conhecimento. Então é isso, até a próxima.